E aí, na sua visão, o que o ser humano ele precisa fazer para construir riquezas? Construir riquezas é, além de adquirir, fazer com que ela cresça, né? Gerar uma construção. Na sua visão, o que o ser humano precisa fazer para chegar nesse nível? Olha, de uma forma muito simples, muito simples. Eu gosto da definição que diz que gerar riqueza é simplesmente você gerar mais ativo do que passivo durante a sua vida. Se você gerar fontes de lucro na sua vida, de ativo, coisas que vão lhe render, né, grana, né, patrimônio, acho que essa é a forma, né? A matemática é simples para esse tipo de coisa. Como você vai fazer? Depende, né? Tem gente que trabalha com investimento, tem gente que constrói empresa do nada, tem gente que entra numa sociedade, né? Tem gente que trabalha, é um profissional liberal e o seu trabalho é muito valoroso. Então depende muito de como a pessoa vai criar, mas de forma inteligente é isso, é você gastar tempo da sua vida pensando em como adquirir ativos, né? Coisas que vão lhe fazer render lá na frente. E qualquer coisa pode ser um ativo, por exemplo, um carro. Pode ser um ativo, pode ser um passivo, depende do seu uso. Se você só usa para deslocamento pessoal ou porque você quer ter um carro novo, é um passivo, você vai perder dinheiro, né? Na revenda, né? Na desvalorização. Agora, você usa ele, você comprou para revender para um valor maior, você vai investir, aí é um ativo. Então, para mim, isso é muito simples, tá? Essa ideia é muito simples. Aqui em Alphaville, a gente tem uma igreja que tem desde pessoas muito simples até, de vez em quando, tem um bilionário que frequenta a igreja. E as histórias são as mais diferentes, né, possíveis. É muito legal você ter esse tipo de contato com tanta gente o tempo inteiro. E algumas coisas a gente vai entrando, por exemplo, algumas coisas para mim são comuns. Eu vejo como repetições é um padrão na vida de quase todas as pessoas muito bem-sucedidas. Para mim é o trabalho. Cara, eu não conheço nenhum cara muito bem-sucedido aqui que não trabalhe muito, que não seja muito focado, né? Então é difícil o sujeito falar, muita gente quer riqueza, quer acumular riqueza, mas não quer gastar tempo e não adianta. Você é empresário, você deve, né, para se debruçar durante os seus projetos, as empresas, são muitas horas por dia, né, muita dedicação, você fica muito imerso nisso. Então essa é uma das coisas que eu vejo que são importantíssimas para o sujeito ter riqueza. Eu penso mais ou menos como Noé, né? Deus deu uma visão a ele teve uma visão, né? Uma palavra, olha, ele vai construir algo grande. Aquilo deu para ele muito trabalho, muito serviço, uma época que não tinha furadeira, não tinha serra elétrica, não tinha estaleiro, mas o sujeito, ele foi em cima da visão. Agora você imagina a dificuldade naquela época do sujeito falar que ia construir uma arca porque veio um dilúvio. Primeiro que as pessoas iam perguntar, o que é dilúvio? Porque, segundo os textos, me parece que não tinha chuva até então. O único registro, não tinha registro de chuva na Bíblia, era um orvalho que subia, né? Então, o sujeito vendeu uma ideia daquela e ele não construiu sozinho. Como é que alguém trabalhou para ele? Mas você vê Noé um super empreendedor, que não viu dificuldade, que obedeceu uma visão, é muito trabalho, com certeza, muita farpa entrou na mão, né? Muita dificuldade, mas o resultado depois foi surpreendente, né? Um dia a água vem. Um dia o projeto que está lá embaixo vai subir e vai acabar ficando lá em cima. Quem acreditou entrou, quem não acreditou ficou do lado de fora. Eu vejo empreendimentos assim, riquezas dessa forma. Eu estava meditando ontem também em Gênesis 41, a história de José, né? O rei lá teve um sonho que tinham vacas gordas, vacas magras comiam as gordas, vinham espigas de milho. E aí José ele falou, olha, a gente precisa pegar o mantimento e guardar, né? Colher a quinta parte e guardar e estocando, porque quando chegar o dia ruim, a gente vai ter suprimento para manter toda a fase ruim. E aí eu entendi ali, quando eu estava meditando ontem na palavra, eu entendi que quando você guarda o que é comum num tempo incomum, você passa depois, quando vem a crise, a ter o incomum que para você é comum, né? Então, assim, pessoas tinham dinheiro, tinham semente naquela época. Quando José começou a guardar, os outros também tinham, né? Os outros povos, outros países também tinham. Só que como ele veio de uma visão, de um sonho que Deus deu, né, pro rei, ele passou a guardar aquilo que ninguém estava fazendo. E aí, quando acabou todas as sementes dos outros países, dos outros povos, tiveram que pagar uma fortuna, pagar com gado, com terras,
tudo aquilo que era comum para o José, porque ele guardou esse tempo todo. Então, e eu vejo ali também que ele não guardou por guardar, ele guardou por estratégia. Ele sabia que ia utilizar aquele recurso em algum momento. Não foi simplesmente acumular por acumular, né? Sim. Ele sabia aonde ia chegar, né? Ele sabia que o poder que ele estava guardando, né, faria dali um castelo. Ele estava de fato, eu sei como é que eu vou construir uma riqueza. Né? Porque o cenário era esse. Ele tinha essa visão naquele momento ali de estocar e dessa forma ele estaria construindo uma riqueza. E vou trazer um assunto aqui bem interessante dentro desse, que às vezes eu mesmo passei por isso. Lá quando eu tinha 20 anos de idade, 21 anos, abri minha primeira empresa na época, e aí começou a acontecer os resultados, e aí um erro que eu cometi na época, por eu acreditar em Deus, eu administrava o meu recurso agindo pela fé. E isso, querendo ou não, é um erro, porque quando você age somente pela fé, mas sem organização, sem planejamento, você acredita que todo mês vai ter aquele resultado. E aí o que você faz? Você usa todo aquele resultado a seu favor, né? Não é para a gente deixar de acreditar, mas é para a gente, além de acreditar, ter que poupar uma parte do recurso que Deus nos dá como resultado, né? Não usar tudo, dia após dia, né? Então eu aprendi muito isso lá atrás, que nós devemos sim ter fé, mas nós também devemos ter esse planejamento. E muitos se quebram nisso. Tem até uma passagem bíblica daquela viúva, né, que tinha 2 filhos, e aí ela virou para Eliseu e falou: meu marido, você sabe, era um servo de Deus, então era um homem de Deus, usado por Deus, sendo que a família em si não tinha poupado, não tinha recurso guardado. Então, assim, nós devemos ser homens de Deus, sim, devemos ser usados por Deus, sim, mas também devemos guardar as coisas, organizar, fazer um planejamento financeiro, porque construir riquezas você constrói com fé e com planejamento, na minha visão. Não somente com a fé e também não somente com planejamento, porque se você for tudo para o planejamento, talvez você nem semeie para colher, né? E assim, na visão bíblica, quanto mais você semear, mais você vai colher, né? Então, nós temos que ter um equilíbrio. O que vai ser planejado é o equilíbrio. O que vai ser planejado para a gente guardar para o nosso futuro e o que nós vamos semear mais no reino de Deus e nas empresas para a gente gerar mais frutos, né? Então, eu na minha visão, eu acredito que o construir riqueza está ligado nesse equilíbrio de fé e planejamento, na minha visão. Fé, planejamento e ação, né? Tem gente que planeja muito e não age. E tem gente que age, executa, por exemplo, homem de fé. Eu conheço pessoas que são homens de fé, mas são zero de planejamento, de cálculo, né? E aí, como o senhor falou, são coisas complementares, elas não são excludentes, né? Uma coisa não exclui a outra, mas ela complementa. O próprio Senhor Jesus, ele compara a nossa fé a uma fé lógica, né? Lembra quando ele fala assim, é semelhante a uma pessoa que constrói um edifício. Quando alguém vai construir um edifício, ele tem que fazer o cálculo antes para não faltar recurso, ele passar vergonha. Então veja que Jesus já tinha esse entendimento sobre planejamento. E ele compara isso à coisa mais importante, que é a vida espiritual. Então, por que não fazer com negócios, né? Então, as escrituras estão aí, né? São tantos e fartos ensinos sobre essa parte e as pessoas erram justamente, né? Acho que você falou aí do início, né? A gente, tudo é fé, Deus vai prover e tal. Só que Deus não vai ficar provendo dentro da nossa ingerência, né? O tempo inteiro, né? Da nossa irresponsabilidade, né? E imaturidade, muitas vezes, que a gente vai aprendendo com o tempo. E há um momento na nossa vida, eu vejo muito assim, a questão de riquezas, né? Que a gente começa a amadurecer nessa área. A gente começa a perceber como é que o mundo de Deus funciona. Tem um elemento de fé realmente, talvez alguém fez uma jogada muito audaciosa, né? O risco faz parte, né, do negócio, só que é um risco calculado, né? Você cresce no risco, né? Hoje tem grandes empresários que defendem essa questão do risco, só que aí fala, não, o risco é calculado. A história de Davi é o risco calculado, né? Quando Davi ele pede para enfrentar o gigante, ele já tinha experiências anteriores que credenciaram ele para aquilo. Então ele não foi direto para um gigante do nada, era um kamikaze. Ele é alguém que calculou passos cada vez maiores. Eu vejo que em empreendedorismo, negócio assim, você vai galgando lugares maiores. Pô, isso aqui dá, agora dá para dar um passinho mais à frente, e agora a gente vai arriscando.
Agora, do 0 pro 100 é muito difícil, são os loucos da vida, né? Sobre o Davi, interessante até deixar um recado para o público também, que Davi, ele foi dentro já de uma experiência, de uma bagagem, né, que ele tinha, e o interessante é que Saul veio oferecer a armadura dele, né? Davi, toma minha armadura para você enfrentar o gigante. Sendo que quem ofereceu a armadura para Davi não tinha resultado. Porque se ele tivesse resultado, ele já teria ido enfrentar o gigante, né? E eu acredito que para construir riqueza você tem que ter mentores também. É importante você ter mentores que te auxiliem, te dê os conselhos, o caminho ali, né? Ainda que você vai com a sua fé, com a sua execução, investindo tempo, é bom ter mentores que já tenham resultados, né? E às vezes as pessoas ouvem mentores que não têm nenhum resultado, como Davi. Ele botou a armadura de Saul e falou, não, isso não dá para mim, tira isso daqui que eu vou no nome do Senhor e tá tudo certo, né? Então, construir riquezas também é importante, fundamental. Eu não tenho mentor, não tenho chance? Tem chance. Porém, o mentor vai ser um plus para você conseguir encurtar o seu caminho e chegar no resultado. Já passou por aquela estrada Sim. E sabe dos perigos e pode te alertar? Por que não, né? Por que não? E Provérbios vai falar sobre isso, né? Salomão, o homem mais rico, ele defende essa ideia de ter muitos conselheiros, Sim. de ter pessoas para lhe dirigirem numa guerra, numa empreitada. Então, volto a falar, você vai ver que a gente vai conversar e a gente vai voltar para as escrituras. Está tudo lá, os princípios estão todos lá. E essa que é a minha grande defesa. E essa questão de mentor não é uma novidade agora, né? O pessoal, alguém inventou que tem que ter mentor. Não, isso é bíblico, isso é uma orientação de milênios, né? E às vezes a gente está redescobrindo, né, ali a pólvora, coisa que já estava lá há muito tempo, né? Agora, sobre riquezas, uma coisa que eu gostaria de falar, um ponto de vista assim, importante, é que assim, a gente tem que tomar muito cuidado na geração de riquezas para a riqueza não te tomar. Então você fazer a riqueza trabalhar para você. Sim. E não você se tornar um escravo dela, né? Tem uma passagem no Novo Testamento que o próprio Senhor fala, o Senhor Jesus, ele vai falando que você não pode servir a dois senhores. Ou você serve um e odeia o outro, né? E vice-versa. E ele diz assim, você não pode servir a Deus e a Mamon. Aí tem gente que pensa que Mamon é uma estátua, era uma divindade pagã. Não, Mamon não é nada disso. Mamon é simplesmente a palavra aramaica para riquezas. Então, ali é um jogo de palavras que ele estava utilizando. Então, ele literalmente diz, você não pode servir a Deus e as fortunas e as riquezas. Mas ele não pode ter riqueza? Aí, muito crente tem isso. Aí tem a linha radical que prega quase que, né, que é contra dinheiro, esse tipo de coisa, né? Quase que aquele voto franciscano. Não é, tá? Não existe relação bíblica, espiritualmente, onde ter e não ter dinheiro. Você citou um exemplo, a pessoa era um homem de Deus lá do Antigo Testamento, mas não tinham nada. Ok. Mas nós temos passagens de gente piedosa que era rica. Ele diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. Isso significa que ele era o homem mais rico da sua geração. Ele era a capa do Forbes. O número 1 do Forbes do mundo antigo era Jó. E ainda assim era o homem mais piedoso da face da terra, né? Um homem que orava, um homem que tinha um testemunho de Deus. Deus falou, eu dou testemunho desse homem. Então não há relação de riqueza com isso. O próprio Salomão, Deus deu a Salomão riqueza. Né? Não foi Salomão que pediu, falou, vou te deixar mais rico. Deus deixou. Então não existe essa comparação. Só que a grande questão é essa, é como o de Salomão. Ele não foi ao Senhor pedir a riqueza, ele pediu a sabedoria para um propósito maior, né? Para algo maior, para a administração de um reino. E Deus, quando ele vê que o nosso foco é um propósito e não simplesmente o recurso, é aí que o recurso começa a vir. E eu vejo isso na vida de um monte de gente. Você pode ter certeza. As pessoas mais bem-sucedidas é aquelas que estão com foco no negócio, não no dinheiro. Sim. Não, tem que ter recurso, tem que ter dinheiro. A pessoa que pensa assim, ela se perde rapidamente. Mas a pessoa que pensa no que ela está fazendo, por que está fazendo, o bem-estar que vai no negócio em si, esses são os que explodem. São os workaholics, né? Você pode pegar pega a história do Gates, por exemplo, você vai ver que o negócio dele é internet, é computador, são os algoritmos, ele é louco em cima daquilo ali, né? Não é tanto dinheiro, o dinheiro é consequência da onde ele colocou o coração. Só que o princípio que Jesus falou é exatamente esse. Eu não posso idolatrar a minha riqueza, eu posso construir, mas a partir do momento que ela se transforma
no meu Deus, no meu ídolo, aí eu tenho um problema, e um problema grave. Eu creio que quando Deus ele derrama riqueza num homem de Deus, é para que essa riqueza venha servir o próprio reino de Deus, né? E aí você vê que o ecossistema ele funciona perfeitamente. Você está servindo a Deus, está usando a sua riqueza para abençoar, transformar vidas através de investimentos no reino também, né? E aí Deus ele derrama mais na sua vida porque sabe que em você ele vê uma fonte de abençoar vidas, né? Romanos 12, Paulo diz que existe um dom que é o dom da liberalidade, é um sujeito liberal. Quem é que tem o dom da liberalidade? Quem você acha que vai ser o liberal? Né? E Deus faz tudo calculado, né? Ele não vai chamar o sujeito que está numa situação difícil, no salário mínimo, esse aqui tem um dom da liberalidade. Eu não creio que é isso. É alguém que Deus vai prosperando ao longo do tempo justamente para essa finalidade, para fazer crescer o reino, para abençoar outras pessoas, para gerar emprego, e essa pessoa vai ser uma bênção. A proposta de Abraão, ser tu uma bênção. Interessante, né? Ele não falou só você. A gente fala, você vai ser abençoado, como Abraão. Mas diz assim, ser tu uma bênção, ou seja, você vai ser um multiplicador de bênção. Onde você passar, quem estiver perto de você vai ser abençoado. E voltando à questão do que Salomão pediu, ele pediu sabedoria sem o interesse do dinheiro, mas com a sabedoria que ele recebeu, ele consegue adquirir o dinheiro. Exatamente. Muitos pedem dinheiro e ainda que recebam dinheiro, não conseguem com o dinheiro receber a sabedoria, né? Então, com a sabedoria você conquista o que for, porque você já sabe a direção do reino, o que tem que ser feito, né, perante o que Deus dá de direção, e aí você conquista tudo. E se viessem a sabedoria, assim, todo mundo quer a riqueza, mas é provado estatisticamente que uma pessoa que enriquece de uma hora para outra, os ganhadores da loteria, da Mega Sena, são, acho que em 5 anos, se eu não me engano, 5, 6, 7 anos, a riqueza toda já foi embora. Essa é a realidade de 70%, 80% deles, porque não estavam preparados, né? E o dinheiro vai embora, né? Ele vai investindo no que não em coisas que ele não sabe, vai pagando imposto, vai desvalorizando, vai gastando e acha que o dinheiro não vai acabar nunca, e acaba. Querido, então, para encerrar esse episódio, resumo do resumo para você. Você precisa pedir ao Senhor sabedoria, porque através da sabedoria de Deus você vai conseguir construir riquezas, estabelecer uma segurança para os seus filhos, para os seus netos, para muitas gerações. Que Deus abençoe a sua vida com propósito e até o próximo episódio. Todo mundo quer saber. Pessoas da igreja gostam de ouvir sobre esse assunto. Pessoas que fora da igreja também precisam, às vezes falam, pode beber, não pode beber, Deus deixou a gente beber bebida alcoólica, Jesus bebeu, Jesus não bebeu. O tema vai ser agora bebida alcoólica. Qual é a sua visão sobre os princípios, sobre o seu entendimento sobre esse tema, meu amigo?